Então, como é que foi o dia? Olha, graças a Deus, né? Foi muito bom. E até hoje eu fui escalado para pregar na igreja e foi uma bênção. Oh, ok. Depois que ela vai pegar Yeah, na igreja. Tá bom. yeah, yeah. Na tua igreja mesmo? Sim, sim, é minha igreja. Ok, vamos lá. Irmão Antônio Mateus, certo? É isso, certo, certo, certo. Qual o significado do teu pseudônimo? E Ok, por que do escolheste Ondavululi. esse, e por que escolheste esse Ondavululi como teu pseudônimo? Ok, Ondavululi. Primeira coisa, esse pseudônimo não Ondavululi surge porque quando eu escrevo meu primeiro livro, Um Cadáver para o Mundo, o nome Antônio Mateus é um nome muito corriqueiro. Que de tal maneira que eu já fui confundido, alguém me fez uma mensagem no Facebook e me atribuindo o nome de jornalista, porque há um Antônio Mateus aqui em Benguela que trabalha na Rádio Eclésia, então ele pensou que eu fosse esse jornalista, e disse, oh, grande jornalista, isso foi no Facebook. Ok. Então, então eu pude entender, falei, não, Antônio Mateus é muito corriqueiro, então tenho que colocar um pseudônimo ali. E aí esse pseudônimo foi Ondavululi, que significa despertador. Porque eu vi que o meu chamado, do maneira que Deus me chamou, é para despertar a igreja, despertar meus crentes que se encontram a ronquejar espiritualmente. Então, o nome Ondavululi surge, não é? Eu até perguntei a seus meus pais o que significa despertador em um mundo. Então ele disse, olha, despertador em um mundo é Ondavululi, né, que significa vigia o despertador. Então eu falei, não, tá bom, Ondavululi, porque o meu chamado é para despertar, não é? Os crentes que ronquejam espiritualmente. Então é por essa razão que surge ali o nome Ondavululi, para despertar, simplesmente isso, despertador vigia. Despertador. Ok, então, É isso, irmão Antônio se vê como um despertador para o nosso tempo, certo? é isso. Mas na tua óptica, ou na tua forma de ver, os crentes estão a dormir bastante? Ou temos muitos Ai, crentes dormindo? olha, muitos crentes, olha, tiram férias. E os crentes Usar isso. modernos tiram férias. E terão férias e se encontram em um hotel a descansar. Esquecendo daquela passagem que Paulo fala em Gálatas, Paulo fala que Paulo fala, vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, eu vejo que o cristianismo em Angola, como já disse anteriormente, está entre muletas, está nas muletas. Os crentes se encontram a descansar e a dormir, pensando que o mundo é um lugar de lazer, em vez, não é, de eles verem o mundo como um lugar de batalha e de guerra. Então, eu vejo que os crentes modernos se encontram a dormir, porque eles fazem muito, que eles levam dois ossos, né? Levam o cristianismo e o mundanismo ao mesmo tempo. Há um escritor, não é, isso, americano, ele diz que quando olho para a igreja, acho no mundo, e quando olho para o mundo, acho na igreja, e se vê muita fragilidade, muitos crentes, não é, até gosto de crentes pipoca, que ficam sempre aí a pular, a saltar daqui a colar, pensando que são do Espírito Santo enquanto não são. Então, o cristianismo em Angola se encontra entre muletas, está doente, não podemos mentir isso, não é? E precisamos de um despertamento urgente, precisamos de novo João Batista, novos Elias para despertar, não é? Angola, não é? Os crentes. Há um pregador chamado David Wilson, é americano, ele diz que chegamos a uma triste época em que temos que evangelizar os evangélicos. E está cada vez mais difícil evangelizar os evangélicos. Ou está cada vez mais fácil? Olha, muito difícil. Bem, irmão Antônio Mateus, prazer. Eu sou o Pedro Mário. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o irmão e também um pouquinho sobre o seu livro. Não Sobre o livro, estou sim. à procura de Cristo, estou à procura do meu primeiro emprego. Emprego. É Vamos lá. isso. O que é que levou o irmão Mateus a escrever esse livro? Ou o irmão Antônio Mateus a escrever esse livro? Olha, escrevendo esse livro, né? Esse livro surge de uma meditação que eu fiz em Filipenses 2:12, quando Paulo fala que muitos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Então, esse livro surge dali. E depois eu fiz uma associação, não é, com a maneira que o emprego está muito difícil
em Angola, não é? Tá muito difícil o emprego. Então, eu vejo que já havia episódios de pessoas abandonando a Cristo, né, por causa de emprego e não abandonando o emprego por causa de Cristo. Então, esse todo o cenário que eu vi, então coloco onde? Coloco nas folhas, porque atualmente, quem não quer ter um bom emprego, não é? Se vê atualmente, vemos aí muitas promessas, daqui a colar, vida difícil, então a pessoa está muito preocupada em procurar o emprego. Então, eu faço essa colocação deste título de uma maneira propositada mesmo. Não estou à procura de Cristo, estou à procura do meu primeiro emprego. É a linguagem dos crentes modernos que estão a falar, não é? Não de maneira verbal, mas por meio dos seus atos, das suas ações, ele mostra que não estão nem um pouco interessados por Cristo, a não ser pelos seus próprios benefícios, em busca de emprego, em busca de melhorias de vida e deixando o evangelho, não é, a calada das ruas. Mencionaste algo que eu acho que é muito interessante observarmos. Disseste que os crentes abandonam Cristo pelo emprego, mas não abandonam o emprego por Cristo. É isso. Acho que, tipo, não sei se aí em Benguela, né? Sim, Benguela. Não sei se aí em Benguela acontece isso, né? Mas temos pessoas que abandonam o cristianismo, ou Cristo, ou os princípios de Cristo, por causa do emprego, né? A caloria, como disseste. Mas Sim. O oposto não acontece. Tipo, na empresa exigem coisas, às vezes no meio do emprego, as amizades da empresa fazem coisas que desagradam a Deus. Eles não abandonam isso, mas abandonam Cristo. Cristo, tá vendo? É mesmo isso. Esse foi o objetivo que eu escrevi esse livro. Sim. Né? Então, a intenção dos crentes, não sei, não é se posso dizer, dos modernos, é para estar mais agradável ao mundo do que outra coisa do que o próprio Deus. E depois ficamos, não é, a vestir, não é, de pano de saco a teologia da prosperidade, não é? Que Deus dá daqui a acolá. Então, tudo isso faz com que o crente se torne carnal, não é? As pregações modernas tornam o crente carnal e dependente deste mundo, não é? Eu até neste livro aqui, Não Estou Procurado de Cristo, uma parte que diz assim que, enquanto os pregadores bíblicos, eles conclamam, não é? Arrependei porque é chegado o reino dos céus. Isso está fora de moda pregar assim, arrepender porque é chegado o reino. Pregador bom é aquele que diz, resista, vai dar tudo certo. E Deus te ama, você vai conseguir um bom emprego. Então, esse é o bom pregador, visto como, uau, pregador top, esse tipo de pregador. Enquanto, irmão Pedro, enquanto o Deus bíblico está procurando, não é, de pessoas ousadas que estão dispostas a pregar o evangelho 100%, não é? Com mais custo-preço, o Deus moderno quer bons palestrantes, aqueles que são capazes de cativar a multidão, não é? De agradar os ouvidos. Até há um pregador chamado W. Tozer, ele diz que todo aquele, se você procurar, não é, agradar a todos, você vai destruir a verdade. Se for para agradar a todos, nunca vai ser possível. Vai ter que destruir, vai ter que seguir a ideia de alimentar os egos, né, as concupiscências de cada um. E para esse grupo que veja isso, então vou criar uma mensagem e vai direcionar a esse grupo. Esse grupo vou criar uma mensagem que vai direcionar aquele grupo e nunca se importar realmente com a alma desses grupos. É isso. Penso que é isso que tem acontecido no nosso tempos. Mas, quer dizer, você escreveu esse livro, Não Estou à Procura de Cristo. É como se fosse um despertar também. Tipo, uma chamada de atenção aos cristãos ou é direcionada para os não cristãos? Olha, é assim, esse livro é mesmo direcionado para os cristãos. É como se fosse um puxão de orelha para os crentes. Eles são muito pirralhos, assim bem dizendo. Está tipo uma criança. Então é um despertar, puxar na orelha dos crentes, não é? Dizendo que voltam para Cristo, voltam para o verdadeiro evangelho. Eles sabem lhes fazer mais lembrar de novo que Cristo não que Cristo é Deus, não é? Que nós precisamos, não é, viver o evangelho na flor da pele e que o emprego, a vida difícil, não é, a presença de sofrimento não é ausência de Cristo em nossas vidas. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 8, fala acerca que Jesus estava no barco com os seus discípulos, só que Jesus adormeceu.
E Jesus dormindo, então ali veio uma tempestade que começa a balançar o barco. E os discípulos estavam muito preocupados, de tal maneira que eles acordam o mestre e dizem: Mestre, acorda, porque nós vamos morrer afogados. Então Jesus levanta e repreende a tempestade. E depois Jesus disse: Homens de pouca fé, onde estava a vossa fé? Então Jesus fala acerca disso. E com isso, esse sinal de Lucas 8 mostra que, mesmo estando com Jesus Cristo, nós não estaremos ausentes do sofrimento. O sofrimento, ou bem dizer, tendo Jesus Cristo no nosso coração, ou sermos cristãos verdadeiros, não é ausência do sofrimento. O sofrimento, as aflições hão de vir. Então, nós precisamos lembrar aos crentes imediatistas, não é? A isso, não é? Aos famosos pregadores românticos que encontramos muito aqui na nossa área, nos púlpitos, muitos pregadores românticos que querem alcançar o céu com charme, não é? Veja-se, pregadores que querem alcançar o céu, não é? Crentes até com a mão no bolso, querem alcançar o céu. Então, esta é a mais pura verdade, yeah. Esta é a mais pura verdade. Carlos, pelo visto, o irmão Antônio é muito polêmico, né? Yeah. Aí, tem tido alguns conflitos com a igreja ou com outros cristãos, a maneira como você tipo, expõe a palavra ou a tua visão. Tem causado conflito. Yeah, é assim, quando se prega a verdade, não é? Alguém que disse assim, David Wilson, ele disse: uma das maiores formas, não é, para se fazer mais inimigo do que amigo é pregando a verdade. Yeah? Então, quando você prega a verdade, você terá mais inimigos do que amigo. É só olhar para o próprio João Batista, Jesus Cristo, não é? Foram pessoas, é aquilo que eu disse anteriormente, não é? O preço de pregar a verdade vão te cobrar, vão te pedir duas coisas, não é? Ou a tua cabeça ou o teu cartão de membro, são duas coisas. Então, a verdade é isso, não é? Pregando a verdade vai haver muitos conflitos aí, até no tempo de Jesus Cristo, o próprio Jesus foi chamado de falso profeta. Não é para os ímpios, mas para o líder religioso. Então, eu não estou nem aí com eles, com esses pregadores, não estou nem aí com eles. Eu estou aí para pregar o evangelho do reino, não é? E despertar, não é? Os crentes que ronquejam e as igrejas que se encontram, aonde que se encontram, não é? Que se encontram na densas trevas. Então, creio eu que esta é a minha missão. E também tenho alguns irmãos, não é? Que compartilham da mesma cosmovisão, né? Que eu tenho, que Deus colocou em meu coração. Louvado seja Deus, eu tenho assim irmãos que tenho conversado com eles e não tem como, esse é o preço de ser um crente, não é? É todos os dias esperar de que de espada, né, de sofrimento, em vez de aplausos. Ok. Pregar a verdade só tem duas coisas, né? Ou a cabeça ou o cartão de membro. Todas as coisas. Alguma vez já tinha tirado o cartão de membro? Olha, muitas vezes que não me Quer tira. dizer que a cabeça ainda não tiraram, né? A cabeça está aqui. Já está aqui. Olha, muitas vezes que não me tira, mas não conseguiram, porque Deus me guardou. Não conseguiram que arranjar provas. Já. Muitas vezes não conseguiram. O irmão Mateus é de que igreja? Olha, sou da igreja evangélica, Sinodal da Angola, Iesa. Oh, yes, ok. Yeah. Os conflitos têm tido com outras igrejas. Outras igrejas, não dentro da mesma igreja. Também. Mas hoje, Yeah, também. hoje pregaste na tua igreja? Não, prego normalmente. Ok. E tens algum Yeah. carro lá na igreja? Infelizmente não tenho. Ok. Mas, tipo, Yeah. como é que está estruturada a tua igreja? Tem, tipo, uma ala juvenil, juventude, adolescentes, assim? Yeah, tem toda essa ala, não é? Juvenil tem. Ok. Então, Yeah. o diretor da juventude é um amigo seu ou nem por isso? Não, nem por isso. Não é muito assim. Não, nem por isso. Ok. Bem, eu vi que no teu Yeah. livro, na capa do teu livro, está lá um outro livro, mencionando que você é autor de um outro livro. Fala um Sim. pouquinho desse livro. Um Ah, cadáver para o mundo. olha, um cadáver para o mundo. Acho que um cadáver para o mundo é mais direcionada, aquele livro. É mais direcionado porque eu lá conto as experiências que eu tive em minha igreja, não é? De todo o cenário, a maneira que Deus, não é?
tremendamente nos usou, não é? Tremendamente nos usou, e também o percurso, não é, de tudo que eu atravessei. Então, eu coloco lá, eu coloco nesse Um Cadáver para o Mundo, porque Um Cadáver para o Mundo, esse tema surge, não é? Quando eu leio também, até bem dizer, não sei se o irmão Pedro já viu o livro de Ravenhill, que fala Por que tarda o pleno avivamento? Acho que já ouvi, mas não cheguei a ver. Yeah. Yeah, então aconselho lê-lo. É um homem que dá medo, Ravenhill. Por que tarda o pleno avivamento? Então, aquele camarada, Tem um amigo Ravenhill, que gosta muito dele. ah, dele, É, tem um amigo que e aquele foi um dos maiores pregadores do século XX. ok. Então, ou quando li aquele livro e também não sou Paulo, não sei o que, em segundas Coríntios 4:13 fala que nós, os apóstolos, chegamos a ser o lixo deste mundo. Então, esse Ravenhill tem um subtema que ele fala o lixo deste mundo, usa essa passagem de Paulo. Então, fala lixo, lixo. E depois Paulo também fala muito acerca de cadáver, não é? Estes já estão mortos para o mundo, não é? O mundo está morto. Estes que vão morrer para o mundo. Paulo fala acerca disso. Então, aí surge o cadáver, um cadáver do mundo. Logo, o cadáver do mundo é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro está morto para o mundo e para as suas próprias paixões. Então, aí surge um cadáver para o mundo, é o cristão verdadeiro. E aí, então, esse livro, Um Cadáver para o Mundo, ele surge, né, para explicar todo o cenário que eu passei na igreja, não é? Pregando o verdadeiro evangelho, os açoites que eu recebi, as acusações que eu recebi, tudo está lá. E até as maravilhas que Deus fez. Irmão Pedro, assim, eu tinha uma vez, né, que nós subimos ao monte, estamos assim, não é, a ler as escrituras no monte, só que naquele tempo era tempo chuvoso. Então Ok. começou a cair chuva, só que nós já temos os quatro, não é? Temos os quatro. Então lá a chuva começou a cair, nós falamos, não, também não podemos descer para nossas casas sem antes orarmos. Ok. Então nós nos colocamos no joelho no monte e começamos a orar. Quando nós começamos a orar, a chuva parou. Uau. E a chuva parou, nós começamos a orar. Depois de nós terminamos de orar, não é? Nós começamos a caminhar, a chuva de novo começou, o quê? Começou a chover, começou a cair. Então, isso são maravilhas, não é, de Deus, são coisas que Deus mostra a todo aquele que está disposto a servi-lo. Então, Deus mostra o seu poder e manifesta o seu poder. Então, todo esse cenário eu coloquei naquele livro, Um Cadáver para o Mundo. E eu acho que é uma mensagem, quer dizer, seria, não sei se é complementar ou as duas se encaixam, mas acho que também é um bom livro para as pessoas lerem. Livro já comercializaste? Olha, já comercializei até o único exemplar que eu tinha aqui, meu também me compraram. Quer dizer, como escritor, nem tens o próprio livro mais. Ah, não tenho. Ai, ué. Mas é interessante, é interessante. Bem, não estou à procura de emprego, não estou à procura de Cristo. Estou à procura do meu primeiro emprego. Sim. Seria esse o teu melhor livro que já escreveste até agora? Olha, meu melhor livro, meu melhor livro. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Tipo, é muito difícil de responder. No momento é esse, não é? Mas eu creio que há muitas obras mais que estão prestes para vir, não é? Creio que cada dia procuro mais me superar. Procuro mais me superar. E eu creio que no momento é esse aqui, no momento é esse, no momento é esse o meu melhor, não é? Mas eu creio nisso, né? Que Deus vai usar meus escritos, não é? Não para me tornar famoso. Eu entendo que uma das coisas para você se tornar conhecido não é você desejar ser conhecido. É você desejar conhecer Deus e Deus te tornará conhecido. Quando você olha para a vida de João 1, a Bíblia fala assim que quando Satanás chegou até, falando que os filhos de Deus estavam reunidos, né? Então foram até Deus, né? Falar isso, João 1. E Deus falou assim a Satanás, olha, Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Logo, é Deus que nos faz conhecido, não nós. Então, eu creio que uma das formas para sermos conhecidos, não é? Para sermos conhecidos é não desejar sermos conhecidos, mas sim desejamos conhecer Deus. E Deus é que vai nos fazer conhecido. E essa é a minha missão. Não é que eu aí fico aí holofote, minha cara, não procuro isso, não procuro isso. Eu procuro pregar o evangelho genuíno para que Cristo seja conhecido por meio, não é, dos meus escritos. Então, esse é o meu objetivo. E eu creio, não é, como já disse aqui, eu procuro cada dia mais me superar, não é, cada dia me superar. E no momento essa obra, mas eu creio que grandes obras não estão prestes para vir, assim, se Deus me manter vivo até lá.
Se Deus manter vivo até lá. Todas as vezes que Yeah. me retiro e oro, tenho uma mensagem para pregar e um livro para escrever. É Ah, isso. esse pensamento, normalmente, como é que vem, tipo, como é que vem a inspiração para você escrever livro? De onde vem essa inspiração? Essa pergunta eu vou te responder como também fiz uma pergunta a W. Toze. A W. Toze é um grande pregador. Vou perguntar se a W. Toze, como é que os teus sermões têm tanto poder? É muito poder quando você prega, as pessoas se convertem e choram. Ele fala assim, olha, há só uma coisa, não é algo mágico, não. Ele fala assim, o meu segredo na oração, não é de ter oração impactante, é todas as vezes que eu, antes de meditar, de não escrever, eu sempre entro em oração e pergunto, Deus, o que o Senhor quer para falar com o seu povo? Então, os meus livros, meus escritos, né, muitas das coisas que eu escrevi, que eu escrevo, não são coisas que eu li no livro de alguns autores, é coisas que Deus me ensinou na oração, experiências que eu tive com Deus. Então, Deus me ensina mais na oração de qualquer outra coisa. Eu creio que muitas coisas que eu sei são coisas que Deus me ensinou na oração do que em passar uma formação, ler qualquer livro. Porque eu creio que Deus ensina muito mais na oração do que em muitos livros. Por quê? Porque se você simplesmente se apoiar somente em livros, você vai ser um cristão com uma cabeça muito larga, mas com o coração frio. Então, a intenção isso também conseguimos ver, irmão Pedro, atualmente nos nossos crentes, né? Tem cabeça bem grande, mas um espírito encolhido. Como Isso assim, não é isso cabeça que Deus larga? quer. Cabeça larga me refiro muito à teologia, muito conhecimento, mas não tem fogo. Não tem fogo do Espírito Santo. Então, é isso que está se vendo nos pregadores modernos atualmente. Muita cabeça larga, conhecimento, hermenêutica, exegese, tudo isso está bom, mas agora o fogo, a autoridade espiritual não tem nada. Ficou simplesmente um crente modelo, um pregador profissional. Até Reverend fala, o pregador começa a perder o seu valor quando ele se torna profissional, querer suavizar tudo. Oh, Então, os meus livros, a minha inspiração surge das orações que eu faço, Deus me ensina na oração. É aquilo que eu disse aqui, né? Toda vez que me retiro em ouro, tenho uma mensagem para pregar e um livro para escrever. E é daí que surge, a fonte é a oração. que a fonte é a oração. Sim. Muito bom saber isso, irmão Antônio Mateus. Vamos lá. Falaste um pouquinho da teologia. Gostaria de saber se tens o curso de... Você é formado em quê, primeiramente? A formação. Qual a formação secular ou religiosa ou cristã? Ok, pode começar pela secular, depois a religiosa que tiveres. Olha, secular, fiz o INE no ensino médio, fiz o INE. Em 2018, ingressei ao Piaget, fui fazer o curso de língua nacional, língua portuguesa e línguas nacionais. Em 2019, saí do Piaget, fui ao ICED, fui fazer ensino da língua portuguesa, que estou até agora lá, que sou um bacharel. Uau. Yeah, E yeah. religiosa ou cristã? Olha, cristã religiosa. Simplesmente são os livros que eu baixo, os livros que eu leio. Ok. E aí também estou a fazer um curso, né, de teologia em uma faculdade brasileira chamada Fartege, onde estou a fazer essa minha formação, né, teológica, onde tenho acessado até. Ok, muito Yeah. bom. Quer dizer que daqui a alguns anitos poderemos ver o irmão Antônio Mateus como o pastor ou o reverendo Antônio Mateus na IES. Se Deus permitir, vamos ver. Se até Deus permitir, vamos ver se vamos ser um pastor. Vamos ver se vamos ser um pastor, não é? Se Mas Deus permitir, vamos ver. sente se chamado de ser pastor ou prefere ser simplesmente um evangelista ou um pregador de rua, como alguns denominam? O que é que mais, Olha, o que é que mais, o que é que mais te agrada? Estar no púlpito, né, na igreja pregando, ou estar nas ruas, em casas, pregando para os outros? olha, não sei se você já ouviu falar, quero que o irmão Pedro já ouviu falar de John Wesley. Yeah. John Wesley foi alguém que, de tanto lhe expulsou na igreja, ele falou: o púlpito é a minha paróquia. O bem dizer, minto, até bem dizer, falou que o mundo é minha paróquia. E aí ele fala que o mundo é minha paróquia. Então, tanto no púlpito, tanto nas ruas, então o meu maior desejo não é que eu me sinto, é tanto nas ruas, tanto também no púlpito, as duas coisas, não é? As duas coisas. E principalmente nas ruas, porque há muitos pregadores que ficam só a se esconder atrás de púlpito, de foto e gravata, até aqui
são pregadores de púlpito, me deixa muito irritado. É isso que eu não quero me tornar, pregador de púlpito profissional. Eu quero ser alguém como João Batista, vai lá nas ruas e morrer. Irmão Pedro, se você pegar muitos nossos teólogos, muitos pregadores que ficam aí, pastores, só nos púlpitos, e você vai trazendo na rua, vão fugir lá. Vão fugir lá. Até há uma conversa de um irmão que me contou, essa sola. Teve uma conversa de evangelistas, eles enviam lá nos confins, mesmo lá naqueles municípios, que há muita feitiçaria, e onde só tem um membro, dois membros, o evangelista está falando lá, que eu saio daqui, boa de coisa, me enviam, quero ir na cidade. Evangelista. Então foi fazer curso de evangelista por quê? Ou missionário por quê? Então são pregadores que são pregadores da cidade, não é só isso que querem. Viaja lá na aldeia, não há teologia, não há, tem medo lá. Então, ou para mim, não é, ou para mim, o mais desejo é ir às ruas e morrer nas ruas pregando o evangelho, do que estando como um covarde, não é, acovardado nos púlpitos, de fato e gravata, não é, tendo eloquência e fazendo uma boa retórica. Então, mesmo as ruas, não é, que mais me agrada, e também até o púlpito, não é, um pouco assim o púlpito, dizendo Ok. assim bem. Talvez, acho que Deus disponibilizou os diversos dons para essa finalidade, né? Quando Sim, sim. o que alguns não conseguem ou não têm, outros têm e aí vão ajudando a igreja a crescer. Mas É isso. mencionaste algo muito interessante sobre feitiço. Ah, Uhum. é muito frequente assuntos sobre feitiço aí. Assunto sobre feitiço. Yeah, é Temos frequente, é muitos feiticeiros, frequente. temos muitos feiticeiros na igreja e próximo da igreja, será? Oh, irmão Pedro, até que temos pregadores calumba. Calumba, calumba o quê? Isso aí, o mundo. Pregador calumba. Ou seja, calumba é alguém é alguém que está sendo preparado, não é? É como se fosse sucessor, é um sucessor de alguém que herda o feitiço. Yeah, Cheio. então, esse é calumba. Esse nome calumba é um bundo. Um mundo, Por ok. exemplo, né? Yeah, isso é um bundo. Como por exemplo, por exemplo, tem aí o pai, o pai tem os filhos. Então, o pai dá dá o seu feitiço, não é, dá o seu feitiço aos seus filhos. Esse é visto como calumba. Mas os meus filhos, não é? Quando o pai morre, então fica com o feitiço do pai. Esse é calumba. Então, eu fico a refletir também que existem muitos pregadores calumba que são feiticeiros ali, Como se nos fosse púlpitos. primogênito. É Ele mesmo isso, sim, sim, sim. ok. E a dar feitiço ao primogênito, então foi o primogênito que vai ter que dar sequência com o trabalho do pai, esse é chamado de calumba, que herda tudo, até o próprio feitiço do pai. Uau. Isso é perigoso. No próprio- Perigoso. Sim, quando um pregador passa por esse, né, entra nessas vertentes, é complicado. Não sei como é que fica a igreja. Olha, irmão Pedro, até minha igreja havia um pregador, né? Ele é muito famoso, dizem que é feiticeiro. Ele, quando prega, ele não abre Bíblia, abre Inário e começou a pregar no Inário, tá a pregar Inário. Uau. Yeah. Interessante. Yeah, ele pregou Inário. Oi? Nunca ouvi isso. Tanto está aí nos jornais. Ele prega por intermédio do Inário. Sim, não teve que cair. Caiu, logo agora. Começaram a falar de feitiço, senão caiu. Estava a falar de feitiço, senão está caindo. É como então? Já tá caído, tá caído. Assim já são, se fosse os pentecostais, dizem assim, já é o diabo. Mas, ok, isso é interessante. Já tiveste alguns casos que envolviam feitiço ou alguém que confessou ou aconteceu alguma coisa ligada a feitiço? Olha, olha, em minha igreja já, principalmente uma jovem que nós oramos com ela, se manifestou, depois começou a falar muitas coisas. E há muitas coisas que começou a falar, não? Ela diz que está sendo usado no mundo das trevas, que lá tem muitos filhos lá, no mundo das trevas, e que lhe aparece gato de noite, tá? Muita coisa que ela começou ali a falar acerca do mundo das trevas, né? Do feitiço, né? E assim em diante. Então, isso é para mostrar que o feitiço existe, não é? E que o mundo das trevas existe, que o demônio existe, que está sempre ali a trabalhar, não é? A trabalhar. Então, experiências de pessoas, não é? Que vinham se confessar com feitiço, já em minha igreja, só que eu já estive presente aí mostrando o feitiço. Mas sim, pessoas se manifestando e falando, assim, demônios falando já, e muitas vezes.
Ok. Será que tem muita gente que não acredita que há feitiço, mesmo sendo angolanos ou africanos? Também, a esses pregadores, essas pessoas chamam pregadores aculturados. São aqueles pregadores, não é? Aqueles pregadores, aqueles crentes que têm a pele negra, mas a sua mente é branca. Ué, por quê? Olha, eu estava a refletir muito acerca da aculturação. Eu havia feito um vídeo lá no canal, coloquei acerca da aculturação, que temos muitos teólogos aculturados, alienados, não é? Por quê? Porque o feitiço é algo que é algo, não é? É algo muito visível e tão notório em nossa sociedade. Só um europeu que não pode crer no feitiço. Todos que são africanos têm de crer, porque o feitiço é algo que está, não é? Na nossa epistemologia, se bem dizer, não é? Na nossa essência. Mas existem pessoas, daquelas pessoas que não acreditam no feitiço, por quê? Porque eles procuram tudo entender na lógica, e o feitiço é algo que você não procura entender na lógica, também tem a ver com a fé. Também, então, porque o feitiço é algo sobrenatural, também dizer outras palavras. Então, existem naqueles pregadores, aquelas pessoas que não creem no feitiço, porque são pessoas aculturadas, né, que leem muitas teologias de fora, em vez de criar uma própria teologia africana, estão a buscar muito de fora, e procurar, nós precisamos, não é, garimpar, explorar o que é nosso, é isso que se precisa. Então, tem muitos pregadores, não é, com uma pele negra, não é, com uma consciência branca, com ideias brancas, não é, dos europeus, em vez de pensar como africano, o evangelho tem que se contextualizar. Paulo fala que me fiz judeus para ganhar os judeus, fiz-me pobre para ganhar os pobres. Então, não sei se o irmão Pedro já ia falar acerca do pregador Júnior Trovão, um grande pregador da Pentecostal brasileiro. Já vi Já, ele, já vi ele até. já. Esse camarada Júnior Trovão, ele pensou que África é Europa. Ele sentou uma vez, veio aqui, foi convidado no igreja de Maculuço, de Pentecostal, veio pregar aqui. Ele falou assim, uma das suas pregações, ele disse assim, lá, eu nunca senti a presença das trevas tanto como senti em África, principalmente em Angola. Eu. E aí ele explicou isso nos vídeos, se você meter mais vídeo no trovão, falar acerca de feitiço, levita, feiticeiro. Então, ele falou, eu tremi, ele ficou 17 dias de jejum, mas quando chegou aqui em Angola, ele tremeu com feitiço. Ele falou, eu tremi, eu nunca senti aquilo. Então, a África não é para amadores, a África não é para amadores, a África não é para pessoas aventureiras, a África é algo muito sério, a África leva muito sério o feitiço. Então, também eles são crentes sérios, aqueles crentes que temem a Deus, né, que têm fé vigorosa e genuína para que nós possamos enfrentar os feiticeiros. Será que vamos a tempo de minimizar o impacto ou o poder do feitiço na comunidade africana ou angolana, já que somos angolanos? Será que ainda há possibilidade de fazermos isso? De fazer o quê? Minimizar com que, tipo, fazer com que menos pessoas abraçam o feitiço. Olha, falar minimizar o feitiço não é, em Angola é como falar não é, que não vai existir mais pecadores. Já não pode. Então, não pode. Mas é impossível acontecer isso. Será impossível acontecer isso, será impossível acontecer isso, mas todavia, não é? Vamos sempre despertando pessoas, não é? Pessoas vão ser despertas, mas tem muitas pessoas que vão sempre acessando o mundo do ocultismo, não é? Então, Porque então, para que eles gostam tanto de feitiço, ganham o que com isso? Eu não entendo. também, a irmã da Pentecostal disse assim, quando a igreja não dá resposta, as pessoas vão procurar os quimbandeiros, o feiticeiro. Ok? Porque a igreja não dá resposta, a igreja não dá resposta, então eles vão procurar feiticeiros. Mas na palavra já não tem a resposta, ou Deus já não é a resposta para eles. É suficiente. Olha, é assim, a primeira coisa, o homem tão materializado e tão carnal, tão caído, que ele procura muito das coisas visíveis. Se você lê o que eu estava a ler, acerca cosmologia Bantu, não é Bantu, não, sim, Kikongo até, Kikongo, né, dos Kikongo, principalmente de Cabinda. Deus, o Criador do céu e da terra, eles só precisam de Deus quando estão felizes, quando há bonança. Mas quando há calamidade, eles recorrem à casa do ocultismo. Quando há doença, eles recorrem à casa do ocultismo. Então, isso mostra a consciência do africano. O africano é alguém que ele se liga muito às forças ocultas, não é? Aos antepassados. Essa é a visão, não é? Essa é a visão nossa dos africanos. E nós precisamos, não é, de crentes preparados para que possam mostrar o verdadeiro caminho. Então, eu creio que
as pessoas buscam muito feitiço, se agradam e ficam muito, né, fascinados com feitiço, com os antepassados, é porque os crentes estão a pregar mal, é porque a igreja está vivendo um cristianismo superficial, porque uma igreja santa reflete um Deus santo, e um cristão verdadeiro reflete um Deus verdadeiro. E se nós, eu até tinha falado disso, não é? Jesus Cristo falou lá, vós sois a luz do mundo, não é? Fala isso, Jesus Cristo, só que muitos estão a ser açúcar, coisas que Jesus não mandou. Jesus falou, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, muitos estão a ser açúcar. Ok. Jesus não nos mandou açucarar a terra, nos mandou salgar a terra, e muitos estão a ser açúcar, a terra não, que não estão causando um impacto. Jesus fala, vós sois o sal da terra, devemos ser sal, não açúcar. Então, é isso que as pessoas fazem, né? Buscando o mundo do ocultismo, porque a igreja está vivendo um cristianismo muito superficial, porque aonde estiver Deus, Cristo ali, ali há sempre uma libertação e há sempre conversão de almas. Ok, yeah, verdade. Onde reina o Espírito Santo, há libertação, há paz. É isso. Será que... o que é que você acha dos pregadores atuais, os coaching, os da Os coaching. prosperidade, do sucesso? És a favor, és contra? Ouvi que tens um capítulo, né, que você fala sendo ensinado a ser terreno. Sim. Será que a mensagem dos coaching e desses pregadores está ensinando as pessoas a serem terrenos? Sim, isso é mais pura verdade. A mensagem dele é tudo, menos evangelho. Deus é tudo, menos evangelho, porque você não encontra aí o cerne do evangelho, porque o centro do evangelho é Jesus Cristo. E quando você vem dizer acerca das riquezas materiais que Deus não prometeu todos a ser rico. Alguns tem que ser um pobre. Então, um crente, se você ver, irmão Pedro, né, se você ver, parece que que o cristianismo é mais pobreza do que outra coisa. Por quê? Há um pregador chamado Jonathan Erdo, ele fala assim, ele fala que o cristão verdadeiro, o mundo para o cristão verdadeiro é o inferno, é o único inferno. E o mundo é o único paraíso para o ímpio. Então ele fala acerca desse que a gente fala acerca disso. Então, esses pregador coaching da prosperidade, boa de coisas, não é? São todos menos pregador evangelho, não é? Para mim, eu entendo assim, eu entendo que para que o diabo destrói uma igreja, ele muitas das vezes não usa um ateu, ele usa um pregador. E muitas das vezes, não é, muitas das vezes o projeto do diabo é mais concretizado na mão dos pregadores de qualquer outro tipo de pessoa. Então, há muitos pregadores surgindo ali de autoajuda, automotivação, são tudo fachada, não é? São tudo para enganar pessoas, são toda obra maquinadas do inferno, do diabo. E até se você, não sei se já acompanhasse Benny Hinn, que foi um grande pregador americano, ele depois disse que tudo aquilo que ele pregava, teoria da prosperidade, ele disse que tudo era uma farsa. Se você procurar na internet e vai encontrar essa declaração, que ele diz que tudo aquilo que Benny Hinn fazia, ele me falou assim, tudo aquilo era uma farsa, porque Deus, não, essa pregação da prosperidade, ali é uma capa demoníaca, diabólica, tornando as pessoas a ser terrenos, não é? A fitar os olhos somente para a terra, em vez de fixar os olhos para os céus e para a cidade santa. Então, para mim, esses pregadores não é, da prosperidade são meros aventureiros, assim dizer, meros aventureiros, meros fanáticos, não é, que vivem ali, não é, pregando um evangelho distorcido, não é, que não ensina a cruz de Cristo, não ensina sofrimento, não é, dizendo também, eles ensinam que eles, parecendo que eles ficam como dono, Deus dá, Deus faz isso, filho, Deus não vai te dar tudo, Deus dá, Deus faz isso daqui a colar. Olha, tem a posse da tua vida eterna, tem a posse, resista, você consegue. Quem te falou isso? Eu determino, eu repreendo. Você não repreende nada, nada você repreende. Eu repreendo, eu tenho fé, não tenho. Eu repreendo porque me foi todo. Filho, você não repreende nada, você não repreende nada. Tudo depende de Deus. Nós comemos na mão de Deus. Nem você fala, Deus, agora me dá. Porque nós fazemos de Deus Papai Noel, que só precisamos dele no dia de Natal, tá vendo? Esse dia de Natal, quando eu me refiro ao dia de Natal, são dias só de prosperidade, quando eu quero, bênção. Então, se precisamos de Deus, eles fizeram de Deus como se fosse um aparelho, um instrumento de bênção só. Só se precisa de Deus para abençoar só mesmo isso. Então, são tais pregadores, não é? Coach, não é? Pregadores da prosperidade, que são uma farsa, não é? Que são uma farsa, que são meros aventureiros, assim dizer. Mas esses pregadores ou essas mensagens em Benguela, ouve-se muito? Não. Olha, aqui, Luanda é a própria praça. Luanda é praça, ali onde está é praça. Aqui, Benguela são filiais. Luanda é o centro de tudo. Luanda é o próprio Congo de tudo. É tudo, ali tem tudo. Ali tem de tudo. Aí tem que esperar de tudo ali.
Até falei, aí Luanda também tem que ser um homem de muita fé, tem que pagar muito preço, tem que ficar tipo um João Batista, para você de esses pregadores falsos. Tem que ser um João Batista. Agora, passar todo dia na televisão, cruzando os pés, comendo uma pipoca, vai ser difícil. Quer dizer que cristianismo em Angola é mais difícil que na Europa, então. Olha, né? Cada realidade é uma realidade. Então, para mim, no meu ponto de vista, aqui é muito mais difícil. E para eles também é difícil. Coisa que para eles também. Tem a magia, tem lá as coisas deles também. Sim. A forma deles viverem. Mateus 6,33, diz-te alguma coisa? O buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Olha, muita coisa. Ele fala acerca de prioridade. Né? A primeira coisa que devemos priorizar é o reino dos céus. Em outras palavras, é a vida eterna. A coisa que está aqui, que nós não conseguimos ver com os olhos, não é? É a vida eterna que nós devemos realmente buscar. Ele fala, buscar realmente o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas que serão acrescentadas. Paulo fala algo semelhante em Colossenses 3, que diz: se já ressuscitados com Cristo, devem buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Então, ele mostra, não é? Ele mostra uma prioridade que o homem deve colocar. É Deus, não é? É Deus, assim bem dizer, é Deus. E também não é a vida eterna, os tesouros eternos estão lá no céu, no paraíso. E esses tesouros se encontram somente em Cristo e não nesses bens materiais que nós vemos ali. Infelizmente. E pelo visto que isso não vai acabar agora. Se é que vai acabar. Isso até a vida de Cristo. O número de pessoas que abandonam a mensagem bíblica, o evangelho bíblico, parece que vai aumentando a cada dia mais. É verdade, sim. Sim. Isso está grave. Nossos filhos, não sei qual é a igreja que eles vão frequentar no futuro. Olha, é assim. Eu estava conversando com minha esposa hoje, eu disse assim, olha, existem duas coisas que um pai, né, existem duas coisas essenciais, no herança, duas heranças principais que um pai deixa aos seus filhos. Primeira coisa, é aquilo que Deus fala, né, ensinar a criança no caminho que deve andar. E depois, essa é a primeira coisa, ensinar a criança no caminho bíblico de Deus. E outra coisa é terreno, né? Também tem um terreno aí. Não é só você falar, vai ensinar, mas tem que ter terreno ao lado também. A primeira coisa é pegar como é que é? Provérbio 22:2, né? Ensinar a criança no caminho que deve andar. E a outra coisa é preparar um terreno, não é uma casa, já bem dizer, para que a criança... Quando você para, você deixa já que você ensinou bem, também deixa um terreno para ele não viver na rua. Tem pais que não querem saber. Eu sofri, ele também, que vai, sofre, não. Nada, não pode ser assim, não pode ser assim, tá mal. Bem, no teu livro você mencionou, acho que são dois nomes, né? Sim. Um é como é que é? Não. Catequista? Sim, um é catequista. Sim. Qual a relação que tens com o teu catequista? Ou foi teu catequista? Não sei como é que é. Qual? Eu coloquei aqui no livro? Não, lá no livro não é meu catequista. Nem meu catequista, esse é um irmão, não é um irmão também, não é um pregador do evangelho bíblico, é reformado também de igual modo de nós. Mas partilhamos da mesma cosmovisão. Então, é alguém que eu vi, não é, que está à altura em prefaciar a minha obra. E porque ele é alguém bíblico. E depois, e também um outro que fez o quê? Que fez a introdução também, um missionário da Igreja Batista. É da Igreja Batista. Então, ele também é alguém muito bíblico. Se veres, depois de clicares aí na internet, procurar o canal dele é Provocações Teológicas. Um camarada muito mau, Provocações Teológicas. Vamos procurar, você vai ver as pregações, como é que ele é. Então, esse é o Luiz Pedro, né? Luiz alguma coisa. É mesmo esse, Luiz Pedro Cunha. É alguém muito radical. Então... Quer dizer, é mais radical do que você. Quer dizer, ainda tem mais radical que você. Vocês estão aqui, uma bengala, que é muito fogo. Ele também é de bengala? Sou bengala, município da Catumbela. Ok. Vocês estão a incendiar bengala. Temos que colocar essa cidade de cabeça para baixo. Olha, cabeça para baixo. Cabeça
para baixo. Mas tem que respeitar que existe homem de Deus, não é? Sérios. E vamos expulsar esses falsos profetas. Ok. Mas, Yeah. para além de, quer dizer, os falsos profetas, nunca te consideraram como um falso profeta? Já. Olha, muitas vezes. Esse é pregar a verdade. Se o próprio Jesus lhe considera falso profeta, quem sou eu? Mas tipo, os falsos profetas não deveriam, sei lá, se vocês pregam uma mensagem bíblica, ainda mais, como é que pensam que, tipo, por que chamam falso profeta? Porque Tira você da igreja, prega. anda a roubar Sim, crentes da igreja, né? porque você prega aquilo que eles não querem ouvir. Ok, basta pregar a verdade que para eles, esse é um falso. Isso é um falso profeta. É glória. Mas Yeah. se vês como alguém que tem dom de profecia, Olá, de tem um profecia. profeta. Sabe, Ele é meio de... não, agora, irmão Antônio Mateus, daqui a uns meses ou um ano, é o profeta Antônio Mateus, depois um pouquinho mais é o evangelista Antônio Mateus, o apóstolo Antônio Mateus, o bispo Antônio Mateus, vai começar subindo a categoria, é como? de categoria. Te lembra daquela passagem de João Batista que diz é necessário que eu diminua e o Senhor cresça? Uhum. Então, o João Batista estava procurando acerca desses títulos, muitos, lá, muitos, eu vejo muitos crentes lá, homem de Deus. Eu falo, meu filho, você não sabe a responsabilidade que é esse nome homem de Deus. Em vez de você ficar alegre, você vai ficar triste, porque você, quando você se considera de homem de Deus, é uma grande responsabilidade que você está a acarretar. Então, com isso, eu não procuro título, profeta daqui a colar, profeta disso, não procuro isso. Eu prefiro simplesmente, não é? Pode ser irmão Mateus, ali, não é? Irmão Antônio, irmão Andavuli, tudo isso, sim, mas títulos é a última coisa que eu procuro. Até o próprio Salmo, se ler Salmo 115, versículo 1, ele fala, Senhor, não a nós, mas até o nome de glória. Então, os títulos, e também consegues ver isso a Jesus, não é? Jesus Cristo, quando aquele rico se chega e diz, bom mestre, Jesus falou, não sou bom. O único bom é quem? É Deus. Então, muitas das vezes, não sei se você já ouviu falar acerca de John Bunyan, que foi um puritano, John Bunyan, escreveu o livro Peregrino. Yeah. Já, depois de ele pregar, então uma jovem chegou até ele e disse assim, olha, John Bunyan, gostei muito da tua pregação foi impactante. Ele disse assim, olha, senhor, moça, você não foi a única a me elogiar, porque primeiro foi o diabo. Okay. Sim, para não Já, ele causar disse, aquele oi? orgulho no coração do homem. Não percebo. Pode causar aquele orgulho no coração do homem. Né? É mesmo isso, sim, é mesmo isso. Por quê? Porque muito elogio, como assim de um pregador com Pentecostal, diz que muito elogio chega a ser bomba, não é? Até Paul Washer disse assim, olha, eu temo muito mais as câmeras do que as pedras. Yeah, mas, Porque as, acho que temos que porque estar a pensar, temos que pensar muito nisso. Yeah, mas, porque as câmeras. yeah, yeah. Ele fala acerca disso, as câmeras, vai você começar a se exaltar, agora posso, e você vai diminuir, não é, a presença do Espírito Santo, e você vai dizer é necessário que eu cresça e o Senhor diminua. Yeah, parece que não, Deus é soberano. Deus não gosta nem um pouquinho, né, de pessoas que tentam levantar o seu ego. Parece que, tipo, eu acho que os elogios, É isso sim. É por que a se Bíblia a pessoa, fala se a assim, pessoa não né? tiver cuidado, Aquele, se a pessoa não tiver cuidado, os elogios podem subir no seu coração e na sua mente e pensar que ele já é o grande, é o forte, e estraga toda a carreira, toda a caminhada. é mesmo isso. Terão que existe oração para você se humilhar, chegar até lá, Deus falar, eu me exaltei de novo. Deus, eu estou aqui. Então, nós somos como uma criança diante de Deus. Ele fala assim que todo aquele que se exaltar será humilhado. Fala acerca disso a Bíblia. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Tá vendo como é que Deus faz? Todo aquele que se exaltar é humilhado. Todo aquele que se humilha é exaltado. Então, para você ser conhecido, não deseja ser conhecido. Deus vai te fazer conhecido. Sirva simplesmente com sinceridade ao Senhor. Amém. É isso. Vamos lá. O que as pessoas, não sei se ainda é necessário perguntar isso, mas pode ser que é necessário. O que as pessoas poderão encontrar no teu livro? Não estou à procura de Cristo, mas à procura do meu primeiro emprego. Olha, o que pode encontrar? Muita coisa, principalmente no Evangelho bíblico, encontram ali.
e também não só, lá vão encontrar acerca do sofrimento, eu venho abordando acerca do sofrimento, que o sofrimento não é ausência de Cristo. Nós podemos sofrer, porque a Bíblia fala assim, não é? Que no mundo tereis aflições. Jesus está falando com os crentes, tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é um livro que vem, não é, trazer essa verdade, não é, de maneira bíblica e também motivando os crentes a permanecer em Deus, não é? Permanecer em Deus, e que eles possam ter uma visão aguçada, não é? Uma visão aguçada no que concerne a vida difícil, não é? A vida difícil, que tudo fala acerca na Bíblia, que são os dias do fim, não é? Aponta para isso. E também, não é, eles voltarem aos seus lugares secretos de oração e pedindo a Deus auxílio, segurança, não é? E também aí também aborda acerca dos falsos profetas, não é? Desses falsos profetas aí, desses falsos mestres. Também no último capítulo fala acerca de batalhar pela fé, que é batalhar pelos falsos ensinos, não é? Que vem aí, que vem destruindo, não é? A nossa sociedade. Então, é Yeah. mais ou menos isso que eles vão encontrar. Quer dizer que é um livro muito rico e que a nossa geração precisa ler. Concorda? Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. E também não só, né, irmão Pedro, é assim, eu quando consultei muitas livrarias aqui em Benguela, é muito difícil você encontrar livros, não é? Mesmo assim, bíblico, amanhã você encontra um automotivacional, daqui a colar, muitos esses livros, porque os bons livros é muito difícil de você encontrar. Yeah, é muito difícil, né? Que você vai encontrar livro motivação daqui a colar, daqui a colar. Depois também são livros, né? São cristão de crente, só que são livros, né? Que tem um caráter de racismo. Só aponta para uma igreja, doutrina da fulana, não pode fazer isso. Mas é crente, eu falo, yeah. Então não tem um livro que vai falar da Bíblia de maneira geral. Não aponta aqui da pele religiosa, congregacional, do sábado, domingo. Tá vendo? Então, é esse livro que eu vejo, não um livro que fica a defender Bíblia, Cristo, não, mas sim defendendo religiões. Religião tem não, bem dizer, denominações. Cada denominação, a doutrina de cada denominação. É isso. Sei que o irmão Antônio tem a sua esposa e tem um filho ou uma filha? Uma. Uma filha. Como é que está o coração? Não percebo, como é que tá? O coração. Ah, o meu coração tá bem, graças a Deus. A Neuza tá bem. Ela Minha está esposa bem? tá bem. Yeah, tá bem, só que fica me suportando. Ele fala, Mateus, você gosta de sentar muito a escrever, toda tá subindo o mundo, aqui a colar. Eu falei, minha filha, mesmo se fomos chamados, se habitue. Yeah, muito difícil ser uma mulher de alguém que é homem de Deus, tem que se habituar. Toda irmã. Muito, Yeah, tem que se habituar. tem noites que você passa aí sentado. Sentado mesmo aí, a escrever, a ler. Mas tem momentos que você sai com ela, tipo, curtem um pouquinho, ou tem os vossos momentos. Yeah, temos, não pode faltar. Nós fomos Ah, chamados para isso. Fomos eu, chamados para isso, principalmente. eu tive um amigo que teve um problema com a sua ex-namorada, né? Que agora acho que Sim, ambos já tem seu relacionamento. Mas que a namorada ficou cansada porque o marido era só Bíblia. Todo é só assunto é Bíblia. Bíblia, Bíblia. E não tem aqueles momentos como homens, né? Homem, mulher, sair um pouquinho, chupar um pouquinho de gelado. Infelizmente, alguns cristãos, não sei se é o teu caso, mas alguns cristãos, quando se tornam muito radicais, perdem esse lado, ou essa sensibilidade de que também é necessário namorar um pouquinho com a sua esposa, um cinema quando é possível. É- Esse tipo de irmão leu a Bíblia ao contrário. Leu a Bíblia de Apocalipse a Gênesis. Leu muito mal a Bíblia. Então, a Bíblia mostra acerca de papéis, não é? Principalmente do esposo, do marido, mostra que o marido deve amar a sua esposa, não é? A esposa deve ser submissa, e o marido também deve amar os seus filhos, que não se irritar com os filhos. Então, eu creio que cada marido, Deus concedeu um ministério. O primeiro ministério é a sua família. Então, a função do marido discipular, não é? E também essas passeatas, né, também fazem bem, não é, a saúde, não é, do casal, e também Deus não proíbe nada isso, isso é muito bom e é benéfico. E também até o Paulo fala assim, no casal houver uma intriga, Deus, o marido pode orar, Deus não vai ouvir essa oração por causa da briga que aí está. Paulo fala acerca disso. Então, há um pregador, irmão Pedro, é um pregador, ele pregava muito no púlpito, assim, era um pastor, pregava muito acerca do amor no púlpito.
1 Coríntios 13, do amor, está pregando muito, só que em casa ele não amava a sua esposa. Então ele pregava muito acerca do amor. O que ele fez? O que a esposa fez? A esposa falou assim: meu marido, na igreja prega muito acerca do amor, prega muito acerca de irmandade, de amar a esposa, mas aqui em casa me fala muito, toda hora briga, não há entendimento. Tá, mas o que essa mulher fez? Essa mulher então pegou todas as suas roupas, foi até a igreja e disse assim, assim, né, que o meu marido pegou todas as suas roupas, foi quando eu passei a igreja, chegou na igreja, meteu a roupa, pum. As pessoas perguntaram, por que você está chegando com a tua roupa aqui na igreja? Ele disse, não, o meu marido aqui é mais amoroso, prega acerca do amor, mas nem cada nem é assim. Então pregar, esse mesmo pregador, ele colocou na disciplina, porque ele prega muito. Na igreja é amoroso, mas em casa não. Então a esposa pegou todos os bens, toda a sua roupa, foi morar na igreja. Falou na igreja, então o marido é mais amoroso, é mais bom, vai me dar mais atenção. Então vamos morar na igreja, porque ele aqui é muito bom. Muito bom. Ah, também fechou. Ah, irmão Antônio, ou Antônio Mateus, para quando o livro? Olha, para quando? Eu estou a prever. Sim, sim. Eu estou a prever na terça-feira ou mesmo amanhã já teremos os livros completos. Só estou à espera do toque da editora. Ah, ok. É, Yeah. tá E bom. também para te mandar até o livro, até os dois, né? Pá, a gente aqui tá ansioso para ter o livro em mão, né? O livro físico. Yeah, yeah. Vou te mandar, vou te mandar. Creio que eu penso que Angola, né, precisa muito mais conteúdos como esse, né, de Amém. cristãos Louvado seja Deus. que vão escrevendo, publicando livros ou publicando vídeos, livros, que possam alcançar mais gente ainda. Tem aqueles que gostam de Amém. assistir, tem aqueles que gostam de ler, então penso que o mundo cristão precisa disso. Amém. Os cristãos que mais escrevem, pelo menos que eu conheço, que eu vejo, talvez alguns são cristãos, mas não Sim, escrevem tipo, sobre o evangelho. sim. São livros, contos, são livros sociais, tudo bem, mas penso que o mais essencial no ser humano é a mensagem, né, do evangelho, porque é aquilo que é eterno. Isso aqui um dia vai Uhum. ficar, Amém. mas a mensagem do Senhor, se entrar aqui e salvar aquela alma, eternamente está salvo. Bem, eu sei que tem Amém. esse Amém. canal. Qual é o nome do teu canal já, para que as pessoas que assistirem possam recorrer no teu canal? Olha, o meu canal, você foi chamado para pregar o evangelho oficial. Você foi chamado para pregar o evangelho oficial. Che, você foi chamado para pregar. Quem dá esse nome? Olha, esse nome surge, não é? Até meu irmão que deu esse nome. Ele criou para ser canal dele, só que depois viu que eu estava colocando tantos vídeos ali, porque eu faço uma compilação, não coloco só minhas pregações, também coloco pregações de outros pregadores. Então, esse você foi chamado para pregar o evangelho. É um canal que surge em pregar o evangelho nas ruas. E preguei o evangelho nas ruas, então aí surge, porque o evangelho em Angola não vai de cabisbaixa, o evangelho está nas costas, feito um bebê recém-nascido aqui em Angola, amarrão com as cordas, então, não, com as cordas até minto, até com os panos, não é? Com os panos, então, tá nas costas do mundo com os panos, e quer respirar, não dá para respirar, toda tanta para a boca dele, cala a boca, então, essa missão, né, que surge esse canal, né, para despertar, para que alcance mais corações, mais mentes, e não só, também, uma das formas que mais um dos canais que mais me influenciou, não sei se o irmão Pedro já viu, né? O canal Vamos Pregar o Evangelho. Eu dos camaradas do Kwanzaa Norte, o irmão Felipe, com os camaradas, eu até converso com coreanos, né? Também alguém que tanto me incitaram em criar esse canal, né? Então, óbvio que os camaradas também pregam o Evangelho de forma muito radical. E aí, então o meu canal é esse, não é? Essa é a função do meu canal, né? O objetivo é pregando Cristo a todo mundo e principalmente aqui em Angola. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Rede social tem? Facebook, Instagram, Twitter, que agora está na moda o Twitter. Ah, olha, Twitter não, só tenho mesmo no Facebook e no YouTube. Tentei criar no TikTok, não consegui desistir. Ah, eu também não tenho TikTok, ainda não. Ainda Yeah, há muitas orgias lá. quem sabe um dia desses. E há um dia desses. Yeah. Tá bem. Ah, irmão Antônio Mateus, pseudônimo Ondavululi, Sim. Ondavululi. Ondavululi, despertador. Quais são as últimas palavras, né, que tens para o povo angolano ou para os que estiverem a assistir?
olha, as últimas palavras que eu deixo, não é que nós possamos nos tornar bíblicos, e principalmente não esquecer o solo da oração. Porque o que vem se notando na nação angolana é que nós estamos sendo tão material que nós esquecemos a oração, não é? Esquecemos ter fé em Deus. A Bíblia fala que Deus se move por meio da oração. Os grandes avivamentos antes que surgem, não é? Surgem da oração. É de muita agonia. E Jeremias 33:3 diz que clama a mim e mostrar-te as coisas grandes e ocultas que não sabem. Então Deus está disposto a mostrar grandes coisas, só que os crentes não querem orar. Querem, né, que querem aqui meter um calção curto, depois cantar parte cama no rua americano, em vez de quê? Em vez de orarem, irmão. Nós temos que orar, porque depois alguns estão substituindo a oração com bater ficha, da angofute. Né? Angofute, batendo ficha, até há pregadores há pastores que estão batendo ficha, há pessoas que estão subindo o monte, não é? E jejuar para a ficha entrar. Na minha ficha tem que entrar, tem que entrar. Então, é isso que tem se visto, né, na nação angolana. Nós precisamos, né, a mensagem que eu deixo, né, nós precisamos, né, voltar ao solo do Evangelho. Precisamos voltar no momento de orações, ter orações constantes dentro de Deus. Revele-me quem de fato o Senhor é, me ensina a te conhecer. A Bíblia fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Também a leitura das Escrituras constante e intensa, não é? De tal maneira que nós falamos, Deus, me faça entender a tua palavra e andar conforme a tua vontade. A Bíblia fala assim, não é? O salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sem a Bíblia não temos orientação. Então precisamos ler a Bíblia, precisamos memorizar a Bíblia. Há um pregador chamado George Mueller, foi um alemão. Ele leu 200 vezes a Bíblia, 200 vezes. E ainda ele diz, não conhece nada sobre a Bíblia. Então nós precisamos ler as Escrituras, não é? De maneira radical, ler as Escrituras, orar de maneira radical, não é? De tal maneira que Deus nos revele o seu caráter, porque todos os homens, não é? Que nós encontramos na Bíblia eram homens de oração, eram mulheres de oração. E também uma mensagem, não é, para nossas jovens, não é, cristãs, não é, que precisamos não é, de muita oração e de muita leitura bíblica. A biografia fala de uma mulher chamada Susana Wesley, que tinha 19 filhos, mas todos os dias ela tirava 1 hora para entrar no seu quarto, no seu aposento e falar com o seu Senhor. Então nós precisamos, não é, cultivar, não é, momentos de oração, não é, voltar a ter calos nos joelhos, se não ter calo porque a deveu fulano, não é, fez uma dívida, não. Mas se ter calo no joelho, buscando Deus insistentemente, não é? Buscando a Deus de maneira radical para que Deus nos revele de fato quem Ele é, que nós possamos andar conforme a sua vontade e pregando Cristo como Senhor e Salvador e não se portando com o mundo. Como Paulo falou assim, né? Paulo diz que já estou crucificado com o mundo. Ele até falando que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa é a mensagem que eu quis deixar. Eu estava a tentar, estou ouvindo, mas estava pensando aí tipo, não falando, irmão, irmão não dá trégua, os demônios aí não falando, irmão, esse cara não lhe dá trégua. Não, não se pode. Tem que ser, tem que ser. Tá, muito Olha, obrigado. olha, tá bem completo, tá bem, até por último, da mesma maneira que nós comemos todos os dias, também da mesma maneira que nós temos que orar todos os dias. Oh, certo. Tem que ser. Yeah. Então, É isso. Então, que Deus nos ajude a expandirmos o Evangelho, alcançando mais almas em Angola. Amém. Isso vai ser, tem que ser a busca constante, principalmente também por nós, para não sermos Amém. como aqueles que salvam tantas almas, depois no final eles próprios estão separados. Está separado, é isso. É isso. Tá bom. Obrigado pela entrevista, ou pelo momento, pelo bate-papo, irmão Antônio Mateus. Creio que vamos continuar conversando. Provavelmente ainda teremos outros momentos para debater sobre outros assuntos. Sei que o país passa e tem vários assuntos que poderíamos conversar como cristãos para analisarmos, né, e vermos qual é a nossa percepção concernente aos assuntos. Então, Amém. valeu, estamos juntos e até mais. Amém. Louvado seja Deus. De igual modo, dizer a mesma coisa. Juntos. Obrigado.